Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso estudo. Nós estamos corrigindo o nosso primeiro simulado de direito constitucional, tá? Nós trabalhamos aí nesse simulado os temas poder legislativo e poder executivo. No bloco anterior nós corrigimos da primeira questão até a questão 15, e nesse bloco nós vamos da questão 16 até a questão 30, ok? Então vamos lá, senhores, olha lá. Com a aproximação do fim do exercício financeiro, o presidente da República questionou um assessor sobre a necessidade de serem apresentadas contas referentes ao exercício anterior. O assessor respondeu corretamente que o presidente da República, alternativa A, por força do princípio da separação dos poderes, não deve prestar contas a outro órgão. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil a visualização. Vamos lá. Por força do princípio da separação dos poderes, não deve prestar contas a outro órgão, senhores. O presidente da República, ele tem que prestar contas, não é isso? Ele tem que prestar contas, até porque as contas dele vão ser julgadas pelo Congresso Nacional, né? E se ele não prestar essas contas dentro de 60 dias, o que a gente viu? Compete à Câmara dos Deputados, como competência privativa dela, realizar tomada de contas. Então a alternativa A está errada, não é isso? Tem que prestar contas sim. Deve prestar contas ao Senado Federal no prazo de 30 dias, caso seja instado a tanto. Tudo errado, senhores. Ele não presta contas perante o Senado. Ele presta contas perante o Congresso Nacional, não é isso? E ele não precisa ser motivado para isso, não. Iniciou a sessão legislativa, que é o período anual, ali no dia 2 de fevereiro, começa o prazo de até 60 dias para o presidente da República apresentar as suas contas perante o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, com auxílio do TCU, irá julgar as contas do presidente, tá? É isso que é o procedimento correto. Então vamos lá. C. Deve prestar contas anuais ao Tribunal de Contas. Cuidado, senhores, cuidado, tá? O TCU, ele não julga as contas do presidente. Quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional. O TCU, o Tribunal de Contas da União, auxilia o Congresso Nacional, tá? Elaborando um parecer técnico, ok? Mas quem julga as contas é o Congresso. Alternativa D. Deve prestar contas anuais à Câmara dos Deputados, senhores? Não, é o Congresso Nacional. Alternativa E, única que sobrou, vamos ver. Deve prestar contas anuais, todos os anos, certinho, ao Congresso Nacional. Perfeito. Dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que é aquele período anual, né, que inicia ali no dia 2 de fevereiro, não é isso? A priori. Então, o gabarito, senhor, da 16 é alternativa letra E. Vamos para a próxima. A Polícia Civil do Estado Alfa, em uma operação de rotina, constatou que o deputado federal João estava em situação de flagrância na prática de determinada infração penal. Beleza. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, vamos lembrar que deputado federal, assim como senador da República, eles têm o que a gente chama de imunidade formal, não é isso? Essa imunidade formal é tanto em relação à prisão, como em relação ao processo. Vamos ver o que essa questão está querendo perguntar aqui, ó. Não pode ser preso, salvo com autorização prévia da respectiva Casa Legislativa. Mas o processo penal não carece de autorização para ser iniciado. Cuidado, senhores, cuidado com isso aqui, tá? Como é que funciona? Vamos lá, olha só. Deputados federais e senadores da República, eles possuem a imunidade formal. E essa imunidade formal, ela pode ser em relação à prisão, quanto em relação ao processo. Aqui, o que interessa pra gente é a imunidade formal em relação à prisão. O que é essa imunidade formal relativa à prisão concedida aos deputados federais e senadores da República? O que ela nos apresenta? Ela apresenta a seguinte situação.
Não poderá os parlamentares, seja deputado federal ou senador da República, ser preso cautelarmente, tá? Não pode sofrer prisão cautelar. O que é prisão cautelar? Prisão preventiva, prisão temporária e, cuidado, prisão em flagrante. Só que aqui tem uma ressalva. Salvo tratando-se de prisão em flagrante de crime inafiançável. Por quê? Se o parlamentar estiver em flagrante delito e a prática do delito que ele praticou aqui, que ele se encontra em flagrante delito, é um crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança, nesse caso ele pode sim ser preso. Aí o que acontece? Não precisa de autorização de casa nenhuma, tá? Ao ser preso, deve ser comunicado à casa respectiva. Então, se ele é um deputado federal, eu comunico à Câmara dos Deputados. Se ele é um senador, eu comunico ao Senado Federal. Deve ser comunicado à casa acerca dessa prisão. Por quê? Porque a casa respectiva, ela pode, tá? Sustar o ato, né? Pode colocar ali em liberdade aquele parlamentar. Mas cuidado, senhores, isso aqui não é automático. A casa tem que decidir por isso, tá? Tem que alcançar o quórum, tudo bonitinho. Então presta atenção aqui, ó. Vamos lá. O que a questão está errada? Não pode ser preso salvo com autorização prévia da casa. Não tem que ter autorização prévia da casa não, tá? Não tem que ter autorização prévia. Deve ser preso em flagrante, qualquer que seja a infração penal? Não. Ele só pode ser preso em flagrante se for delito, né, crime inafiançável. Não é qualquer infração penal. Então a questão já está errada aqui, tá? E os autos serão remetidos à Casa Legislativa, até aqui está certo, que resolverá sobre a prisão, devendo ainda autorizar o início de eventual processo. Não tem que autorizar início de processo nenhum, tá? Então o erro tá o quê? Não tem que autorizar início de processo, tá? A casa tem que ser comunicada? Tem, tá? A casa tem que ser comunicada. Se a casa quiser, a casa ela pode sustar o ato, tá? Mas para isso ela precisa alcançar o quórum. Se ela ficar quietinha, a casa não quiser se meter, o processo anda normalmente, o deputado fica ali preso, né? Se for essa situação, tá ok? Agora toma cuidado. Ele só pode ser preso em flagrante, que é uma prisão cautelar, se for por crime inafiançável. Porque se não for crime inafiançável, tá? Vigora aqui a imunidade formal em relação ao parlamentar. Lembram disso? C. Então a questão está errada, B também. C. Deve ser preso em flagrante apenas se a hipótese for de crime inafiançável. Até aqui está certo. E os autos serão remetidos à Casa Legislativa, que resolverá sobre a prisão, devendo ainda autorizar o início de eventual processo. Não tem que autorizar início de processo nenhum, senhores, tá? D, o errinho aqui da C tá aqui, ó. Tava tudo certo. Devendo ainda autorizar o início de eventual processo. Negativo. Deve ser preso em flagrante apenas se a hipótese for de crime inafiançável. Até aqui tá certo. E os autos serão remetidos à Casa Legislativa, que resolverá sobre a prisão. Mas o processo penal não carece, não necessita de autorização para ser iniciado. Perfeito. Tá aqui, ó. Alternativa D é o gabarito aqui da nossa questão, tá? Vamos ver o erro da letra E? Deve ser preso em flagrante, qualquer que seja a infração penal. Já está errado, só se for crime inafiançável. E os autos serão remetidos ao STF, que resolverá sobre a prisão. Negativo. Os autos são remetidos à Casa Legislativa a qual aquele parlamentar pertence. Tá ok? Sendo o início do processo penal, depende de autorização da casa. Também não depende. A questão está toda errada. Ok? Gabarito, letra D. Beleza? Vamos lá. João, deputado federal, foi denunciado pelo Procurador-Geral da República perante o STF pela prática de crime contra a administração pública. Perfeito, senhores.
os deputados federais e senadores da República, eles têm foro por prerrogativa de função exatamente no Supremo, tá? STF. Beleza. Neste caso, a denúncia somente poderá ser apreciada mediante prévia autorização da Câmara dos Deputados, o que não afetará o exercício do mandato. E aí, senhores? Tem que ter prévia autorização, senhores? Não, não tem que ter prévia autorização não, tá? Pode ser livremente apreciada, correto, independentemente de autorização da Câmara dos Deputados. Mas esta casa pode, se quiser e alcançar o quórum, sustar o andamento do processo. Aqui eu tenho a imunidade formal relativa ao processo aplicada aos deputados e senadores. É exatamente isso aqui, senhores, tá? Não precisa de autorização da casa para iniciar o processo. Agora, a casa tem que ser comunicada porque ela pode, se quiser, né? Através do quórum, através dos seus representantes, a casa pode sustar o andamento desse processo, ok? Então, gabarito, letra B de bola. Vamos achar o erro das outras. Uma vez recebida, acarretará o afastamento automático de João, deputado. Salvo decisão em contrário da Câmara, tomada por maioria absoluta, não gera afastamento automático não, tá? Pressupõe o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, o qual, em sendo positivo, permitirá o início do processo criminal em desfavor de João. Ele falou aqui, a questão fala a mesma coisa, tá? Só com palavras diferentes. Juízo de admissibilidade, ele está falando o que pra gente aqui, ó? Ele está falando que depende de autorização. Juízo de admissibilidade da Câmara significa que a Câmara teria que autorizar, tá, o início do processo. Não tem que autorizar início de processo algum. A casa ela é comunicada para, se quiser, ela pode sustar o andamento da ação. Isso ela pode fazer, tá? Mas isso aqui é ato discricionário da casa, tá, ok? Somente poderá ser apreciada mediante prévia autorização do Congresso. Não tem que ter autorização de ninguém, senhores. Então, gabarito da 18, letra B de bola. Tranquilo até aqui? Vamos lá? O controle externo da administração pública é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas. Uma aqui, ó. Embora a Constituição da República de 1988 tenha vedado a criação de Tribunal de Contas Municipal, atualmente existem 2 tribunais de contas de município no Brasil. Senhores, essa alternativa está certa. Vamos lembrar? O que acontece? Olha só. A Constituição de 88, ela realmente proibiu, tá? Criação de tribunais de contas nos municípios. Só que quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, proibindo essa criação, né, de tribunais de contas nos municípios, já existiam 2 tribunais de contas, tá? Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas do município de São Paulo, tá? E aí, o que eu faço com esses tribunais de contas que já existem? A doutrina, né, o Supremo, entenderam que, nesse caso, como já existiam esses 2 tribunais de contas dos municípios, desses 2 municípios em específico, permanecem existindo, esses 2. A partir de 88, a partir com a promulgação da Constituição de 88, a partir dali, não pode mais criar nenhum tribunal de contas municipal. Beleza? Tranquilo? Então a 1 está correta. Lembra que a gente trabalhou bastante isso em sala de aula? 2. Os tribunais de contas dos Estados-membros serão integrados por 7 conselheiros. Certinho, senhores. Os estados têm seus tribunais de contas. Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E esses tribunais de contas dos estados são compostos por 7 conselheiros. É isso? Já o Tribunal de Contas da União, ele é composto por 9 ministros. Tá? Então, também está certo. 3. O Tribunal de Contas da União será integrado por 9 ministros, até aqui está certo, entre os quais 2/3 serão indicados pelo presidente. 1/3 indicado pelo presidente e 2/3 pelo Congresso Nacional. Não é isso que nós estudamos?
Então a 3 está errada, tá? 2/3 dos membros não são indicados pelo presidente. 1/3 pelo presidente. 4. O Tribunal de Contas da União exerce função jurisdicional, senhores, relacionada à apreciação de contas prestadas anualmente pelos administradores e demais responsáveis por recursos do erário. Cuidado, senhores. Função jurisdicional exerce Tribunal do Poder Judiciário. Função jurisdicional é aplicar o direito, aplicar a lei ao caso concreto, tá? Tribunal de Contas da União não é um órgão do Poder Judiciário. Apesar de levar esse nome tribunal, tá? Não integra o Poder Judiciário. Na verdade, o Tribunal de Contas ele não integra nem o Poder Legislativo, nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário, tá? Tomem cuidado com isso, tá? Então não exerce função jurisdicional, beleza? Tá errado. Então, assinale a alternativa correta. As únicas corretas são quais? 1 e 2. Vamos procurar aqui a alternativa B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Por meio da Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil, surgiu o Programa Nacional de Direitos Humanos, que traz propostas para temas de debate nacional. O programa também visa fazer com que todos os estados da federação protejam os direitos humanos inseridos na Constituição Federal e nos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Considerando a Política Nacional de Direitos Humanos, a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos, julguem o item a seguir. Segundo a Constituição Federal, a equiparação dos tratados internacionais de direitos humanos às emendas constitucionais depende de aprovação da maioria simples dos membros de cada casa do Congresso Nacional em turno único. Senhores, muito cuidado com isso, presta atenção. O que eu te ensinei? Nós temos a hierarquia das normas. Aqui em cima eu tenho as normas, né, de maior nível hierárquico, que são as normas constitucionais, tá? Aqui embaixo eu tenho um grupo chamado de normas supralegais, tá? São normas que estão acima do terceiro escalão aqui, ó. São as normas legais, né? As normas primárias. Ela é chamada, esse segundo grupo aqui, de supralegal, porque está acima das leis, está acima das normas primárias, mas está abaixo da Constituição. Por que isso aqui interessa pra gente? Aonde entra tratado internacional aqui? Depende. Vamos lá? Presta atenção. Se eu estiver falando, primeira hipótese, de tratado internacional que trata de direitos humanos e que, cuidado, siga o rito, o processo legislativo adotado para as emendas constitucionais, qual é esse rito? Tem que ser aprovado em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Tem que ser 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado Federal, não é isso? E tem que ser aprovado aqui, né, por 3/5, não é isso? Dos seus membros. Se seguir esse rito aqui, que é o rito para criar emenda constitucional, esse tratado internacional que trata de direitos humanos, que seguiu esse rito das emendas constitucionais, ele tem força de emenda constitucional. Ele tem força de norma constitucional. Então ele entra aqui, ó. Tratado Internacional de Direitos Humanos, mais rito das emendas constitucionais. Pessoal, e se não seguir esse rito? Votação de 2 turnos, por 3/5 dos seus membros, mas tratar de direitos humanos. Aí ele entra aqui, ó. Tratados internacionais de direitos humanos, que não seguem o rito das emendas, está abaixo da Constituição, mas está acima das leis. Só por tratar de direitos humanos. Aqui está a classificação de norma supralegal. E se for um tratado internacional que nem trate de direitos humanos, professor? Se nem trata de direitos humanos e nem também não trata, não segue o rito das emendas constitucionais, ele tem força, né, de lei ordinária. Não é isso? Então, está aqui nesse terceiro escalão, normas primárias. Beleza? Com isso, olha aqui, ó. Segundo a Constituição Federal, a equiparação de Tratado Internacional de Direitos Humanos às emendas constitucionais depende de aprovação da maioria simples
Maioria simples, senhores. Mais da metade dos presentes? Não. É quórum específico, não é isso? Quórum especial. Tem que alcançar 3/5. Tá? Isso aqui corresponde a mais da metade. 3/5, tá? Dos membros de cada casa em 2 turnos. Ou seja, tem que ser votado 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado Federal. E em cada uma dessas votações tem que alcançar 3/5, no mínimo, dos membros. Tranquilo? Então a questão aqui está errada. Vamos lá, próxima. No que concerne a controle da administração pública, julgue o item subsequente. Embora as comissões parlamentares de inquérito estejam como uma modalidade de controle legislativo, sim, aptas a investigar fatos determinados em prazos determinados, até aqui tranquilo, elas são desprovidas de poder condenatório. Perfeito, perfeito. A CPI, senhores, ela serve para investigar. Por isso que ela é chamada de Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela investiga, ela não condena, ela não julga ninguém, tá? Ela investiga fatos determinados, tem prazo determinado para isso também, tá? Mas ela não tem poder condenatório, porque CPI não julga, CPI investiga, tá ok? Beleza, vamos para a próxima aqui. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que não corresponda a uma atribuição privativa do presidente da República. Vamos começar a falar de poder executivo. Olha aqui. Senhores, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, que é o decreto regulamentar, lembra? Isso aqui não é uma das atribuições privativas do presidente da República que nós estudamos? Então, não é esse o gabarito. Ele quer que você marque a que não corresponda a uma atribuição privativa do presidente. Vetar projetos de lei total ou parcialmente, também é atribuição do presidente. Dispor mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Esse aqui é o chamado decreto autônomo, lembra? Nós estudamos? Aqui também é atribuição do presidente. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, perfeito. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, perfeito. Promover seus oficiais generais e nomeá-los para cargos que lhes são privativos. Perfeito, isso aqui é atribuição privativa do presidente. Agora daqui, então gabarito só pode ser a alternativa E. Vamos ver? Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União. Isso aqui é competência privativa do Senado Federal. Lembram disso? Então gabarito, que corresponde a uma atribuição que não é atribuição privativa do presidente, alternativa E, porque essa é competência privativa do Senado. Beleza? Vamos para a próxima. De acordo com o texto constitucional, compete privativamente ao Senado Federal. Opa, agora ele quer saber qual dessas alternativas é competência privativa do Senado. Não é isso? Vamos lá. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República. E aí, senhores? Já achei de cara aqui a resposta. Isso aqui é uma atribuição privativa do Senado. Isso aqui a gente chama de sabatina. O que eu te expliquei? Inúmeros cargos, né? Eles dependem da sabatina, né? Da aprovação pelo Senado Federal. Por exemplo, o presidente, ele indica. Vou te dar um exemplo aqui. Procurador-Geral da República, o presidente indica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente indica. Só que todas essas indicações dependem do quê? Para que aquela pessoa indicada pelo presidente venha ocupar aquele cargo, aquela função pública, depende da aprovação prévia do Senado, tá? E dentre elas eu tenho aqui o Procurador-Geral da República. Beleza? Vamos ver as demais. Por exclusão você acertaria, quer ver? Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias
após a abertura da sessão legislativa, eu dei o exemplo do Nicolas, Câmara cheia de novinho, né? Senado tem um pessoal da cabeça branca lá, os mais idosos. Quem é que vai lá tomar as contas, a força lá do presidente, quando ele não prestar as contas perante o Congresso Nacional? Até dentro de 60 dias contados da abertura da sessão legislativa. Não é uma competência privativa da Câmara, que eu vou poupar os idosos lá do Senado? Lembra a brincadeira que eu fiz com vocês? Cara, não tem como errar isso aqui, tá? Questão de revisão, tá ok? Proceder tomada não é competência privativa do Senado, isso aqui é competência privativa da Câmara dos Deputados. Então isso aqui já está errado. C. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Quem autoriza o presidente a declarar a guerra? Porque quem declara a guerra é o presidente. Quem celebra a paz é o presidente. Quem permite que forças estrangeiras transitem no nosso território e nele permaneçam aqui temporariamente é o presidente. Mas para o presidente poder fazer isso, depende da autorização, tá, do Congresso Nacional. Tá ok? Então isso aqui não é competência privativa do Senado. Isso aqui é competência do Congresso Nacional. Beleza? Então tá errado. D. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer dessas medidas. Senhores, isso aqui é atribuição do Congresso Nacional, não é privativo do Senado. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem, ou seja, que ultrapassem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Essa sustação aqui é competência de quem? Do Congresso Nacional, não é do Senado. Beleza? Então, 23, resposta alternativa A. Vamos lá, próxima. Sob as atribuições do Congresso Nacional e seus órgãos, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a correta. Vamos lá. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 3/5 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. E aí, senhores? Realmente compete à Câmara autorizar, mas o quórum não é esse. Não é o quórum de 3/5, tá? É o quórum de 2/3. Lembra? Então essa daqui está errada. Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o PGR e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Senhores, cuidado. Isso não é competência da Câmara. Crime de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. Não é isso? Não é isso, senhores? Então, lembra aí, ó, o pessoal tá falando muito, o ministro Alexandre de Moraes vai responder, vai ser julgado aí por crime de responsabilidade perante se isso acontecer, Senado, tá? Não é Câmara. Então tá errado. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar por maioria simples e por voto aberto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. E aí? Compete privativamente ao Senado aprovar por maioria simples e por voto aberto a exoneração de ofício do PGR antes do término de seu mandato. Isso aqui não é competência do Senado, senhores. Cuidado, tá? Cuidado. Isso é competência do Congresso Nacional. D. Compete privativamente ao Senado aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Certinho, tá? Gabarito letra D. Vamos lembrar disso aqui, ó. Vem cá, não confunda. Vem cá, olha só. Presta atenção, presta atenção. Eu tenho a sabatina? Tenho. O Senado Federal, ele vai aprovar
a nomeação de diversas autoridades aqui escolhidas, né, pelo presidente da República. Por exemplo, Procurador-Geral da República, deixa eu ver, ministros de tribunais superiores, ministro do STF e etc. Só que o que acontece? Aqui, essa sabatina aqui, tá? Ela ocorre em uma sessão pública, tá? A sessão é pública. E é feito o quê? É a arguição pública que eles falam, porque é aberto. Nós tivemos recentemente a sabatina do então, na época, indicado a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Foi gravado, né? Foi gravado. Você acha a sabatina dele até no YouTube. Por quê? Porque nesse caso aqui é aberto. Agora, cuidado. Quando eu falo de chefe de missão diplomática, que eu estou falando de quem? O chefe de missão diplomática, ele vai ser a maior autoridade brasileira dentro de um determinado país. Aqui eu tenho os embaixadores, tá? O que acontece? Olha que interessante o raciocínio que eu vou te ensinar para você nunca errar isso. Você concorda comigo que quando o Senado vai fazer a sabatina desse embaixador, seria interessante isso aqui ficar mais reservado? Por quê? Porque pode ser que ali, no momento no momento ali do nervosismo, ele acaba errando uma pergunta, acaba cometendo uma gafe que não vai diminuir, né, a sua competência, o seu conhecimento técnico, mas ele acaba ali deslizando, cometendo uma gafe, etc. Mas mesmo assim ele vem a ser aprovado. Foi só um deslize. Você concorda que isso aqui não é legal ser público? Por quê? Porque as pessoas fazem cortes de vídeos. Aí imagina só que interessante. Eu pego ali aquele pedacinho, a sabatina dele durou 8 horas, do embaixador. O cara acertou tudo, mostrou que tem um conhecimento vasto. No momento ali de deslize, ele acabou ficando um pouco nervoso e errou algo primário, basilar. Né? Uma pergunta ali basilar. Mas depois notar que foi um deslize. Eu faço um corte só dessa partezinha aqui e começo a fazer uma campanha ali dentro do país em que esse embaixador está representando o Brasil, desacreditando ele, falando: olha esse embaixador aqui, ó, a pergunta que foi feita para ele, olha o erro grotesco que ele fez. Fazendo aquele pequeno corte, vai parecer que o cara é um incompetente, que não tem conhecimento técnico. Para evitar esse tipo de coisa, para evitar esse tipo de constrangimento, porque querendo ou não, eles, como chefe de missão diplomática, como embaixador, ele está representando o Brasil, os interesses do Brasil naquele determinado país, isso aqui ficaria uma situação um pouco constrangedora, né? Diminuiria a pessoa, né, a autoridade do embaixador. Por isso, por esse raciocínio, tá? Que realmente, além do voto ser secreto, a arguição é feita em sessão secreta, não é aberta como ocorre, tá? Com ministros do Supremo e etc. Professor, mas então por que não segue o mesmo raciocínio então com o ministro do Supremo? Porque o ministro do Supremo ele não vai atuar no âmbito internacional, ele não vai fazer a gente passar vergonha lá fora. Se ele falar alguma besteira ali dentro, fica roupa suja e se lava em casa, né? Se ele falar alguma besteira ali na sabatina, fica aqui dentro mesmo, né? Ele não atua no cenário internacional. O embaixador atua no cenário internacional, entendeu? Então, para não ficar feio para os vizinhos, né? Eu faço a sessão ser secreta. Beleza? Então, gabarito da 24, letra D. Vamos ver o erro da letra E? Compete privativamente à Câmara dos Deputados estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, DF e dos municípios. O que eu te ensinei? Especificou estado, DF, município, União, Senado Federal. Macete, Senado Federal. Foi isso que eu te ensinei? Falou em estabelecer limites globais, etc. Senado Federal, tá? Beleza? Vamos lá para a próxima. 25. Acompanhe comigo. Charles de Montesquieu, político, filósofo, escritor francês, é autor da célebre obra O Espírito das Leis. Neste livro, o referido pensador teoriza sobre a separação dos poderes.
No que respeita ao Poder Legislativo, segundo a Constituição, é correto afirmar. Vamos lá. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF? Certo ou errado? Até aqui tá certo. O Senado representa Estado e DF. Quem representa o povo é a Câmara dos Deputados. E o Senado Federal é composto, né, por representantes dos estados e do DF, eleitos segundo o princípio majoritário. Perfeito. Gabarito, letra A. É isso mesmo. Câmara dos Deputados é que representa o povo e os membros da Câmara, que são os deputados federais, são eleitos pelo princípio proporcional. Então não confunda. Isso aqui despenca em prova essa diferença, tá? Então gabarito, letra A. Temos que achar o erro das demais. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo DF, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, até aqui certo, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos que 5, errado, ou mais de 60, errado também. Nenhuma unidade pode ter menos que 8 deputados federais e nenhuma pode ter mais que 70 deputados federais. Só toma cuidado com os territórios, que o número é fixo. E é qual? 4 deputados federais por territórios. Beleza? Então a B está errada. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário em cada estado, em cada território e no DF. Estaria tudo certo, mas não é sistema majoritário, é sistema proporcional. Quem adota o princípio que o sistema majoritário é o Senado Federal. Então tá errado. Cada estado e o DF elegerão 2 senadores com mandato de 8 anos, realmente um mandato de senador de 8 anos, mas não são 2 senadores, são 3 senadores da República por unidade. Basta você analisar, são 81 senadores da República, eu tenho 26 estados e 1 Distrito Federal, não é isso? Então, basta você colocar aqui, ó, tá? 27 vezes 3. Beleza? Tranquilo? Fácil? Beleza. Então, são 3 senadores da República por cada unidade da federação. Cada senador vai ser eleito com 2 suplentes, tá? Não confunda isso. Cabe ao Congresso Nacional, independentemente da sanção do presidente, dispor sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado. O que eu te ensinei no macete? Vamos lá. Você não tem que decorar. Eu te ensinei um macete. Lembra quando eu fui lá te explicar? Congresso Nacional, competência exclusiva, não depende não tem a participação do presidente, com sanção ao veto, mas eu tenho as competências legislativas, que aí tem a participação do presidente. Aí eu te ensinei um macete. O presidente é como se fosse o filho. Quando eu falo de plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, estou falando das leis orçamentárias. E uma família, quando ela vai elaborar o orçamento, o filho, que é o presidente, ele tem que participar. O filho tem que ter conhecimento de quanto aquela família recebe, né? Quais são os gastos que tem, qual é a realidade financeira daquela família. Senão você vai ter um filho onde os pais são assalariados, ganham um salário mínimo, cada um, e o filho está pedindo um tênis de R$2.000. Isso é o quê? Ele não tem conhecimento da realidade financeira da família, ele não participa do orçamento. Então chama ele para cá e fala, vem cá, deixa eu te falar, olha quanto é que o papai ganha, quanto é que a mamãe ganha. Ele tem que pagar isso. Tá faltando, não tá? Então você vem pedir tênis de 2.000? Não dá, né, filho? Vamos estudar para melhorar de vida, não é isso? Aí você compra seu tênis. Então, o que está o erro aqui? Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, independentemente da sanção do presidente. Errado. Depende da sanção do presidente, por quê? Porque aqui eu estou falando de competência legislativa do Congresso Nacional, onde tem, sim, participação do presidente da República através de sanção ou veto, tá? Então, gabarito da 25, letra A. Vamos lá, dar continuidade, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil a visualização. Assinale a opção correta acerca do processo legiferante e das garantias e atribuições do Poder Legislativo. Vamos lá, que é a opção correta. A criação de ministérios depende de lei, mas a criação de outros órgãos
da administração pública pode se dar mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Vem cá, pelo amor de Deus. Não é só ministério, tá? A criação de ministério, a criação de órgão, tá? Isso tudo depende de lei. Eu não posso criar órgão público, eu não posso criar ministério, tá? Através de decreto. Precisa ser lei, por quê? Porque precisa passar pelo Congresso Nacional. Todos entenderam? Então tomem cuidado com isso. Beleza? B. Se um projeto de lei for rejeitado no Congresso Nacional, projeto de lei for rejeitado no Congresso Nacional, ou seja, não foi aprovado, outro projeto do mesmo teor só poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa, no mesmo ano, né? Mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Presta atenção nisso, vamos lá, certo? Tá? Isso aqui é o princípio que eu ensinei para vocês da irrepetibilidade. E o que acontece? Quando eu falo de projeto de lei, eu aplico o princípio da irrepetibilidade relativa. O que significa? Em regra, realmente, projeto de lei que não foi aprovado, né, que foi rejeitado numa sessão legislativa, em regra, não pode ser objeto aquele assunto de um novo projeto de lei na mesma sessão legislativa. Salvo, olha a exceção, por que ela é relativa? Salvo se houver o pedido da maioria absoluta da Câmara ou do Senado Federal. Beleza? Agora, o princípio da repetibilidade, quando eu falo de proposta de emenda constitucional, lembra? É diferente. Proposta de emenda constitucional também tem princípio da repetibilidade, só que aqui é absoluto. Por quê? Proposta de emenda constitucional que for rejeitada, né, em uma sessão legislativa, naquele período anual, ela não pode, aquele tema, ser objeto de uma nova proposta de emenda constitucional na mesma sessão legislativa. Mesmo, porque ela é absoluta, mesmo que haja a solicitação pela maioria absoluta dos membros da Câmara, do Senado, não interessa. Só pode ser objeto de uma nova proposta de emenda constitucional na próxima sessão legislativa. E aqui não tem essa exceção. Como não tem essa exceção, o princípio da repetibilidade em relação à proposta de emenda constitucional é absoluta. Em relação ao projeto de lei, é relativa, porque aí sim eu aplico essa exceção. Tá? Então, como ele falou aqui, ó, se um projeto de lei for rejeitado, né, só poderá ser reapresentado na mesma sessão legislativa mediante a proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado. Perfeito, é isso mesmo. Tranquilo? Uma medida provisória somente poderá ser reeditada no mesmo ano legislativo se tiver perdido sua eficácia por decurso de prazo, mas não se tiver sido rejeitada. Uma medida provisória somente poderá ser reeditada no mesmo ano legislativo, na mesma sessão legislativa, se tiver perdido sua eficácia por decurso de prazo, mas não se tiver sido rejeitada. Errado, senhores. Vem cá. Medida provisória também está submetida ao princípio da irrepetibilidade. Olha lá, ó. Uma medida provisória somente pode ser reeditada no mesmo ano legislativo se tiver perdido sua eficácia por decurso de prazo, mas não se tiver sido rejeitada. Ela pode até ter sido rejeitada, tá ok? Ela pode ter sido até rejeitada, tá? Mas se eu alcançar ali a maioria absoluta dos membros, eu posso ter, né, a reedição dessa medida provisória, tá ok? Somente após a posse, deputados e senadores passam a gozar de foro por prerrogativa de função, quando deverão ser submetidos a julgamento perante o STF. O que está errado? Não é após a posse, é após a diplomação. Todos entenderam? Todos entenderam? Vamos ver aqui. Os deputados e senadores gozam de imunidades absolutas
que não podem ser suspensas, nem mesmo em hipóteses como a de decretação de estado de defesa ou de estado de sítio. Errado, tá? Não existe imunidade absoluta. Existe uma possibilidade de, na vigência de estado de sítio, tá, afastar imunidades dos parlamentares desde que alcançado o quórum de 2/3 dos membros da casa e se tratar de ato ali praticado fora do espaço ali do Congresso Nacional e que seja incompatível com a medida, tá? Nós vimos isso, tá? Não existe medida, imunidade absoluta não, ok? Então 26, gabarito, letra B de bola, beleza? 27, vamos lá. Assinale a opção correta. CPI proposta por 50% dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não poderá ser instalada, visto que, conforme exige o texto constitucional, são necessários 2/3 dos membros do Congresso Nacional para tanto, senhores. Eu preciso de 2/3 para instaurar uma CPI? Não é isso o quórum. O que nós vimos? 1/3. É isso? As CPIs, no exercício de suas funções, dispõem de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, certo, até aqui, tais como busca domiciliar, interceptação telefônica e decretação de prisão. Epa! Ela realmente tem poderes de investigação própria de autoridades judiciais, tudo bem. Mas existem o que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. O que é isso? Atos que só podem ser praticados por magistrado, por juiz. Dentre eles, busca domiciliar, interceptação telefônica e decretação de prisão. CPI não pode decretar isso aqui, tá ok? Então tá errado também. A Constituição Federal só admite CPIs que funcionem separadamente na Câmara ou no Senado. Errado, porque eu tenho a famosa CPMI, que é exatamente a CPI que funciona no Congresso Nacional. Aí ela é composta porque ela é mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque ela vai ser composta, como é no Congresso, ela vai ser composta por senadores da República e também deputados federais. Então, tá errado, tá? Não poderá ser criada CPI que versar sobre tema genérico e indefinido, dada a exigência constitucional de que esse tipo de comissão deva visar a apuração de fato determinado. Perfeito! Não existe CPI para investigar fato genérico, indefinido, não é isso? Tem que ser fato determinado. Lembra que é um dos requisitos da CPI? Então, gabarito aqui, ó, letra D. Vamos ver o erro da letra E. As conclusões de determinada CPI deverão ser encaminhadas ao TCU para que este promova a responsabilidade civil ou administrativa dos que forem indicados como infratores. Cuidado, senhores. A CPI ela vai enviar para o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele tem a capacidade aqui de promover a responsabilização civil, penal, tá? Daquelas pessoas ali indicadas ali pela CPI, né? Então não é TCU, tá? TCU não tem função jurisdicional, o CPU ele não tem essa capacidade de promover responsabilidade, ele não julga. Apesar de ser chamado de Tribunal de Contas, não é um órgão do Poder Judiciário. Próxima. Sobre a eleição para presidente da República ou para governador, é incorreto afirmar que é errada. Quando for caso de segundo turno, 2 turnos, se ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, não poderá partido promover a respectiva substituição. E aí? O que você acha? Isso aqui tá certo. Vamos lá. Como é que funciona isso? Joga aqui pra mim, olha só. Primeiro turno, eleições. Para o candidato ser eleito em primeiro turno, ele precisa alcançar a maioria, né, dos votos válidos. Não é isso? Aí, voto válido é o quê? Eu vou pegar o total de votos e vou excluir brancos e nulos. Então, se eu tive 1 milhão de votos, 1.100.000, pronto.
votos. Só que desse 1 milhão e 100 mil, 100 mil, 50 mil foram brancos e 50 mil foram nulos. Quantos votos válidos eu tenho? Excluindo brancos e nulos, eu tenho 1 milhão de votos válidos. Para você ser eleito no primeiro turno, você precisa alcançar mais da metade, né, maioria absoluta, dos votos válidos. Mais da metade dos votos válidos. Para já ser eleito em primeiro turno e não houver a necessidade de ter segundo turno. Não alcançando isso, o que eu vou fazer? Vou ter segundo turno. E no segundo turno, irá concorrer os 2 mais votados. Não é isso que a gente aprendeu? Beleza. Imagine que antes das eleições de segundo turno, que ocorre lá no último domingo de outubro, um dos 2 aqui, que estão concorrendo em segundo turno, um dos 2 candidatos vem a falecer, por exemplo. E aí? Pode o partido escolher outro para substituir? Negativo. O partido se ferrou. A verdade é essa. O partido se deu mal. Quem vai substituir aqui? Vai substituir o mais votado de forma remanescente, ou seja, o terceiro colocado. Lembra que eu expliquei isso? Então lá, Lula teve, sei lá, 100 milhões de votos. Bolsonaro, segundo lugar, teve 89 milhões. Em terceiro lugar eu tenho aqui, vamos lá, o Ciro Gomes, pronto, com 40 milhões de votos. Quem vai para o segundo turno? Só os 2 primeiros. Só que no meio do caminho ali, um dos 2 candidatos, por exemplo, Bolsonaro, um exemplo, tá? Faleceu. E aí? Lula já está eleito? Não, tem que ter segundo turno. O PL, Partido Bolsonaro, vai poder indicar alguém do PL para substituir? Também não. Sai ele, entra o terceiro colocado. Aí o segundo turno vai ser entre Lula e Ciro Gomes. Beleza? Se tiver empate, o critério é o mais idoso. É beneficiado. Vamos ver agora aqui as questões? Olha só, ele quer que você marque a incorreta. É uma questão de juiz, tá? Olha só. Quando for caso de 2 turnos, se ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, não poderá partido promover a respectiva substituição. Certo? O partido não vai substituir nada, tá? Simplesmente azar o dele, vou chamar o terceiro colocado. Beleza? Quando for caso de 2 turnos, se ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, será convocado dentre os remanescentes o de maior votação. O terceiro colocado. É isso mesmo. Tá certo também. Só que ele está pedindo para a gente marcar a incorreta. Será considerado eleito o que obtiver maioria absoluta, mais da metade, de votos, excluídos somente os votos nulos? Excluído nulos e brancos. Aí sim eu tenho o que eu chamo de votos válidos. Então o erro está aqui, no somente nulos? Não. Nulos e brancos. Aqui está a alternativa incorreta, gabarito da questão 28. Então a D tem que estar certa. Vamos ver? Será considerado eleito que obtiver a maioria absoluta de votos. Isso aqui ele está falando do primeiro turno. Excluídos os brancos e nulos. Perfeito. Aí ele está falando, para ser eleito em primeiro turno, traduzindo, você tem que ter mais da metade dos votos válidos, que é exatamente os votos onde eu excluo brancos e nulos. Fácil, senhores. Vamos lá. 29. No Brasil, a eleição do presidente da República realiza-se no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Perfeito. Caso haja, no segundo turno, empate de votos entre 2 candidatos que estão concorrendo a tal cargo, pode-se afirmar que... Gente, isso aqui é mais fácil ganhar na Mega Sena do que isso aqui acontecer. Mas vamos imaginar que, no segundo turno, a regra é qual? Como são só 2 candidatos, o que tiver mais voto, leva. É eleito. E se eles empatarem? Derem ali 134 milhões, 134 mil, 134 votos, e o outro, mesma coisa, 134 milhões, 134 mil, 134. Isso aqui é muito difícil de acontecer. Mas se acontecer, o que acontece? Vamos lá. Pode-se afirmar que
A Constituição Federal não prevê a possibilidade de realização de um terceiro turno de votação. Tá certo. Não existe terceiro turno. Não existe terceiro turno. Tá certinho. Então já tá aqui o gabarito. Vamos ver o erro das outras. A Constituição Federal determina que seja considerado eleito o candidato cuja coligação tenha recebido mais votos válidos nas eleições para deputados federais e senadores. Essa regra não existe, tá? Não é esse o critério de desempate. Já vou antecipar. Qual é o critério de desempate? O mais idoso é eleito. Lembra que eu brinquei em sala de aula? Brinquei aqui nas gravações com vocês e eu falei o seguinte, ó. É como se eu tenho, por exemplo, 50 anos e o outro candidato tem 70. Ele vai levar, apesar do empate, por quê? Porque ele é mais idoso, levando em consideração o seguinte, você está com 70, levando em consideração o fluxo normal da vida, você vai morrer primeiro que eu. Então pode ser que essa seja a sua última chance de ser presidente. Então a preferência é sua. Lembra que eu falei isso? É exatamente esse o raciocínio. Então o critério é o mais idoso, não é isso aqui. Será feita nova eleição em até 20 dias? Não existe terceiro turno. Não tem nova eleição não, filho. Vai ter que desempatar. Devem ser computados os votos em branco e votos nulos como critério de desempate? Como? Se o voto é branco, se o voto é nulo, você vai computar isso como? Não tem como. Absurdo. Olha lá, ó. A Constituição Federal determina que seja considerado eleito o candidato menos idoso. Ó, cuidado. Menos idoso não. Mais idoso é que vai ser eleito. Então, gabarito. Alternativa A. Não existe terceiro turno. O critério é o mais idoso leva. O mais idoso é eleito. Última questão aqui para a gente finalizar esse bloco. O presidente da República do Brasil foi convidado para participar de um evento do BRICS, que ocorrerá em Nova Delhi, Índia, para discutir o ingresso de outros países no bloco. Nesse caso, à luz da Constituição da República, considerando que será necessário que o presidente se ausente do país por 20 dias corridos, é correto afirmar que, para que ele não seja eventualmente penalizado com a perda do cargo, deverá obter licença aprovada por quem? Congresso Nacional. Lembra? O que eu falei para vocês? Compete ao Congresso Nacional, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, o quê? Autorizar, né, a ausência do presidente, a saída do presidente do território nacional, quando essa saída ultrapassar o período de 15 dias. Como aqui vai precisar de 20, competência do Congresso, tá ok? Beleza? Só por que você quer competência exclusiva? Se o presidente está pedindo autorização para o Congresso para poder se ausentar, eu vou perguntar para ele o que ele precisa, o que ele acha, na verdade. Por isso que não é competência legislativa, porque competência legislativa do Congresso tem sanção ou veto. Eu pergunto para o presidente, por isso que é competência exclusiva. Eu não vou perguntar para o presidente se ele concorda ou não com a saída dele por mais de 15 dias, se é ele que está pedindo para sair. Não é isso? Questão óbvia, tá? É só você seguir o raciocínio. Deixa eu fazer uma observação antes da gente finalizar esse bloco, tá? Presta bem atenção. Você está fazendo da forma correta? Não adianta eu elaborar simulado, eu vir aqui trabalhar questão por questão com você, se você não tiver aí na sua casa, com seu caderno aberto, tá? Resolvendo as questões. Poxa, a 22, por exemplo, eu errei. Eu errei por quê? Aí você vai lá, ó. Eu errei porque, ó, marquei a alternativa A, mas não é isso. Aí você coloca lá, ó, tal. Faça isso no seu caderno de forma organizada. Professor, mas eu perco muito tempo fazendo isso. Não perde tempo, sabe por quê? Porque você vai ganhar muito tempo fazendo isso aqui que eu estou te ensinando. Porque a sua revisão, a partir daqui, né, daqui para frente, a sua revisão sobre esse tema, Poder Legislativo e Poder Executivo, que nós já estudamos, a sua revisão vai ser em cima desse simulado, dessas questões. Você não vai ter que assistir as aulas tudo de novo. Entenderam? Então você vai ganhar muito tempo. Você demora um pouco para você elaborar esse caderno, dá trabalho, eu sei, mas você ganha um tempo que você não tem noção na revisão. Você revisa Poder Legislativo e Poder Executivo em um dia, fazendo do jeito que eu estou ensinando aqui. Você já estudou o tema. Com a revisão, você vai revisar o que efetivamente cai. Você aprendeu o tema todo comigo, eu enxuguei o que cai em prova no simulado, e a partir daqui a sua revisão vai ser em cima do simulado. Agora não adianta nada, tá? Você não
anotar, você não fazer as observações que eu estou te falando. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 3 meses eu aplico esse mesmo simulado com você e você erra as mesmas questões de novo. Então errar aqui é normal. Você tem que corrigir o seu erro, você tem que buscar a sua evolução. E o estudo, tudo na vida que você vai fazer, faça com empenho, faça com dedicação, faça com gosto, faça com amor. O estudo é a mesma coisa. Se você tá ali organizando seu caderno bonitinho, cara, escreve direitinho, organiza o seu material, deixa tudo em pasta separadinho, cara, você ganha um tempo absurdo na sua revisão. Por isso que tem aluno que 8 meses de estudo está passando em concurso público e tem aluno que está 10 anos estudando e não passa. Por quê? Porque o cara faz de qualquer jeito. Ele senta na frente do computador, vai lá assistir lá, por peso da consciência, vou lá assistir a correção do simulado. Ele nem está com o simulado. Ele está aí. Se você está desse jeito, não tem problema. Corrige o seu erro agora, ainda dá tempo. Tá? Se você está fazendo isso, volta esse vídeo do zero, pega um caderno e faça bem feito. Vá por mim. Você não vai se arrepender. Agora, você ficar aí sentado, tá? Mexendo no celular, olhando o professor só falar, bota no 2.0, não tá entendendo nada, você tá perdendo seu tempo, cara. Desliga o computador, vai pro Netflix então, ué. Se você quer fazer desse jeito, faça pelo menos bem feito, assistir o Netflix. Entendeu? Pula isso aqui e deixa pra lá. Concurso público não é pra qualquer um. A verdade é essa. Eu jogo limpo com o aluno, tá? Eu não fico enganando aluno, tá? Não fico de mimimi. Tem muito professor, cara, que fica mentindo para aluno, enganando aluno, porque acha que o aluno tem que estar ali com ele, porque tá... Ah, não, mas é porque eu recebo da mentoria, tal. Cara, isso aí é estelionato educacional. Eu brinco com meus colegas e falo isso aí, é estelionato educacional. Eu não passo a mão na cabeça de aluno, tá? Eu vou falar para você, se você fizer o que eu tô te falando, você vai passar no concurso público. Você vai ser aprovado, você vai realizar teu sonho. Agora, isso aqui não é para qualquer um não, filhão. Não é. Não é para qualquer um. Isso aqui é para quem tem dedicação, quem tem força de vontade, quem é corajoso, tá? Quem é persistente. Por isso que são poucos que conseguem. Não é para todo mundo. A verdade é essa. Agora, eu acredito que você consegue modificar a sua conduta, corrigir os seus erros e fazer o que tem que ser feito da forma correta. Aí eu te falo, irmão. Ninguém te segura. Você vai ser aprovado no concurso que você quiser. Você vai chegar onde você quiser, meu irmão. Quer ser juiz? Você vai ser juiz. Tá? Você vai ser juiz. Eu tive uma aluna que hoje ela faz parte do Ministério Público, promotora de justiça. Cara, a menina ela tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade nas matérias. Muita. Como é que ela conseguiu? Dedicação e organização. Ela era muito organizada. Muito organizada. O caderno dela todo impecávelzinho. Tal. Você falava, ó, faz desse jeito, ela fazia. Faz desse jeito, ela fazia. Aí o que aconteceu? Ela, tanta repetição ali, ela foi começando a entender. Ela que ela tinha dificuldade de aprender. E ela conseguiu. Você não vai conseguir? Agora, por outro lado, eu tenho alunos que são extremamente inteligentes. O cara pega o conteúdo de uma facilidade que é absurda. Só que ele não consegue ter foco. Aí ele não revisa. Ele esquece. Ah, professor, mas ele não é inteligente? Como é que ele esquece? Esquece. Sabe o que ele esquece? Deixa eu te contar aqui. Porque meu aluno já está cansado de ouvir eu explicar isso. Mas é importante você entender. Eu repito para você entender de uma vez por todas, tá? O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma, tá? Não sou neurocientista, nada disso, mas o pouco que eu já estudei sobre isso aqui, eu posso te informar e vou usar a linguagem popular para você. Dentro do seu cérebro, você tem duas caixinhas, tá? De memória. Você tem a memória de curto prazo e você tem a memória de longo prazo. O seu cérebro é tão poderoso, que ele faz o quê? Ele entende o seguinte: tudo que você adquire de conhecimentos, essa aula que você está assistindo aqui agora, tá tudo na memória, vai tudo ser lançado na memória de curto prazo. Ele deixa lá. Se você repetir essa informação de novo, o seu cérebro acende um alerta e ele fala assim: opa, esse cara tá vendo isso de novo, significa que isso aqui é importante para ele. Ele pega essa informação e joga nessa caixinha aqui, ó, mais segura, que é a memória de longo prazo. Depois que entra aqui, filho,
Acabou. Acabou. Eu brinco. Você escuta uma música que não toca há 20 anos. Lembra lá? É o Tchan. Quem é mais velho aí vai lembrar. Segura o Tchan, amarra o Tchan, segura o Tchan, 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 Tchan. Lembra? Claudinho Bochecha. Lembra? Você não escuta a música tem 20 anos. Quando começa a tocar a música na rádio, tu lembra a letra da música todinha. Fala, cara, como é que pode? Minha memória é boa demais pra isso, mas ela é ruim pra estudo. Não, sua memória é excelente. O problema é que pra estudo você não revisa. Aí você não revisa, fica na memória curta. Se você não revisar, o seu cérebro vai entender o quê? Pô, não usou mais essa informação? Vou deletar, porque eu preciso de espaço para colocar outras informações. Toda hora você está jogando informação no seu cérebro. Aí ele joga fora aquela informação porque você não repetiu, para ele subentendeu que você não precisa dela. Ele joga fora. Aí você esquece o conteúdo. Agora, a repetição, que é isso aqui, a revisão, tá? Só que aí você não vai ficar assistindo as aulas tudo de novo. Você vai fazer um caderno bem feito e fazer uma vez só. Aí você indo no seu ônibus pro trabalho, que demora 1 hora e meia ali no trânsito, etc. Pô, professor, eu dirijo meu carro. Cara, coloca ali converte a aula em MP3 e coloca áudio. Você vai dar o seu jeito, 1 horinha, 2 horinhas ali, depois que está feito tudo isso, você revisa um tópico que você ficou aqui comigo quase 2 meses para aprender. Vai chegar um patamar que você em 15 dias você está revisando todo o seu edital com qualidade. Essa é a estratégia adotada para os primeiros colocados. Eu estou falando de 01 do concurso, tá? Qual o Antônio, aluno nosso, primeiro colocado no estado de São Paulo para a Guarda Municipal. Primeiro colocado do estado de São Paulo, tá? Seguiu o que a gente passou. É isso. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. Isso aqui é a ciência. Basta você seguir. Agora o aluno é preguiçoso. Ele quer o quê? Facilidade. Ah, só tem um mnemônicozinho. Não. Cara, eu facilito demais a sua vida. Eu facilito demais a sua vida. Crio historinha, faço de tudo para te ajudar. Mas eu preciso que você tenha dedicação. Eu preciso que você entenda que isso aqui não é brincadeira. Tá? Você vai mudar a sua vida, meu irmão. Você vai mudar a sua vida. Eu mudei a minha. Tá? Eu mudei minha vida. Eu fui ter meu primeiro carro com 26 anos. Tá? Eu lembro que eu ia andando a pé da rodoviária até a minha faculdade porque faltava 50 centavos na minha passagem. Aí eu tinha que ia a pé. Ia a pé. Tinha dia que eu tinha até o dinheiro da passagem da rodoviária pra faculdade, eu tava morrendo de fome. Eu tinha que optar. Ou eu como salgado e vou andando, ou eu seguro um pouquinho para chegar em casa, comer alguma coisa e pego meu ônibus. Quando a fome estava muito pesada, eu ia andando comendo meu salgado. Porque eu não tinha dinheiro para os dois. E não tenho vergonha de falar isso não, cara. Não tenho vergonha de falar isso aqui, tá? Os meus amigos da faculdade, se tiver algum que assiste o nosso canal aí, pode falar se eu estou mentindo. Pode falar se eu estou mentindo. Todos os meus amigos sabiam disso, sabiam da minha realidade. Eu não tinha vergonha nenhuma de falar isso. Só que eu era esforçado. Falei, eu vou mudar de vida. Eu não quero isso aqui para meus filhos, não. E eu vou ter uma vida boa. E hoje, graças a Deus, modéstia à parte, não sou milionário, nada disso. Mas eu tenho uma vida muito boa, muito melhor do que eu imaginei que eu poderia ter. Graças a isso aqui, ó. Estudo, dedicação, foco. Acreditei. Tá? Acreditei. Ah, mas é porque o menino lá, o pai dele é juiz. Eu tive colega na faculdade que o pai era juiz, a mãe era juíza, não chegaram em lugar nenhum. Por quê? Porque o estudo, ele tem uma coisa, o concurso público tem uma coisa que, cara, é fantástica. Na hora que você senta a bundinha na cadeira, não tem negro, não tem branco, não tem pobre, não tem rico. Tá? Não tem. Não tem. Quem estudou, estudou. Quem focou, focou. Ali você não engana. Ali você não tem como mentir. Você pode mentir pro teu pai, pode mentir pra qualquer pessoa. Tá? Mas ali não dá, não. Ali o resultado vai sair, filho. Então, se você tá fazendo errado, não tem problema. Retorna. Volta. Mas faça direito. Faça do jeito que eu tô te falando, que você não vai se arrepender. Tranquilo? Desculpa aí esse... Não é nenhum sermão, tá? É uma conversa mesmo. Eu tenho que te orientar. Meu papel de educador é esse. Não é só de passar o conteúdo. Eu tenho que trilhar o caminho com você, que é meu aluno sabe. Eu gosto de pegar na mão do meu aluno e levar ele até lá. Falar, cara, vem comigo. Quer desistir? Manda mensagem pra mim antes. Conversa comigo. Me manda mensagem. Que eu vou tentar te convencer a não desistir, porque eu sei que não vale a pena. Tá aí o Fábio, ele vai saber quem é. Não vou ficar falando sobrenome não. Fabão. Encontrei com ele
estacionamento do shopping. Uma pessoa bateu na trave no concurso, cara. Moleque top. Tava no nível topíssimo. Sou, desisti, parei. Falei, cara, só mais um. Bora. Próximo você passa. Batata. Passou. Tá aí. Fiquei feliz demais por ele. E por todos vocês que passam. Tá bom? Então, desculpem, tá? Ter me alongado um pouquinho. Mas isso aqui faz parte da sua preparação também, tá? De vez em quando a gente tem que abastecer ali o carro, botar gasolina para poder seguir a jornada. Então, essas conversas aqui no meio da aula servem para te motivar, para te chacoalhar aí e mostrar para você que, ó, volta, tá indo pro caminho errado, deixa de preguiça. Preparação, ela pode ser até um pouquinho mais lenta, mas ela é eficaz. Rapidez, quero correr, 12 horas de estudo por dia, assistindo 20 aulas. Você não tá armazenando nada, filho. Tá armazenando nada, tá se enganando, tá? Chega na prova, toma um pau. Beleza? Faça com qualidade. 2 horinhas ali por dia, 1 horinha por dia com qualidade, tá, é o suficiente, você vai passar. Desde que você não pare no meio do caminho. Tá bom? Encontro vocês no próximo bloco. E aí a gente dá continuidade aí da questão 31, tá? Até a questão 45, tá ok? Um grande abraço a todos.